Oi, aqui é o Padre Arthur do Clube de Leitura Mãe Amável e esse é o segundo vídeo da nossa série sobre São Pier Giorgio Frassati, em que nós estamos acompanhando um resumo dessa obra, Meu Amigo Frassati, de Rafael Menegassi Taniguchi, que é um livro muito bom sobre esse santo jovem que foi canonizado no último dia 7 de setembro, no ano de 2025, junto com São Carlo Acutis. E nós falamos no nosso primeiro vídeo um pouquinho sobre a sua infância, sua formação, um pouquinho sobre a sua personalidade. E agora nós vamos tratar um pouquinho mais sobre como ele era e sobre suas virtudes de um modo especial. Né? Então, uma das coisas que se destaca na vida dele é a sua grande alegria. Sua tia Helena dizia que ele sempre estava feliz com tudo. Ele gostava de ir a teatros com os amigos, ouvir música, ir ao cinema. Também gostava de ler. Ele lia São Tomás de Aquino, lia Santo Agostinho, lia Shakespeare, Virgílio, Foscolo, Heine, Goethe. Gostava de falar sozinho, gostava de decorar os poemas de Dante Alighieri. Era uma pessoa muito espontânea. Sabia falar sobre vários assuntos, não era uma pessoa de assunto só. Falava sobre os doutores da igreja, sobre as encíclicas papais, sobre livros, arquitetura, poesia, música, política, línguas, marca de cachimbo, que ele gostava de fumar, charuto. E gostava de viajar, viajou várias vezes pela Europa. Passou alguns meses na Alemanha, quando seu pai era embaixador lá em Berlim. Ele gostava bastante de Berlim. E lá ele encontrou um padre que o ajudou muito na questão da caridade com os pobres, que é uma das marcas mais fortes da vida e da espiritualidade do santo, do Frassati. E normalmente ele gostava, uma coisa interessante, quando ele fazia as viagens dele de turismo, ele gostava de visitar os pobres dos lugares, ir nos lugares, nos bairros pobres das cidades que ele visitava. Ele era uma pessoa de um temperamento forte, não temia expor suas ideias, e às vezes acabava gerando um certo incômodo com seus pais, porque seus pais eram pessoas políticas, etc. Então, embaixador, diplomacia, então às vezes isso incomodava um pouco. Ele detestava essas coisas, das recepções diplomáticas e festas, etc. Quando ele estava em Berlim, ele gostava de escapar do palácio, onde ele morava, na embaixada, para visitar as fábricas, Aí ele fez amizade com esse padre alemão que eu falei, padre Sonnenschein, ou alguma coisa assim, não sei se pronuncia assim exatamente. Esse padre chamado São Francisco da Alemanha, ele tinha um grupo de operários e estudantes, que era uma coisa, visando ajudar os pobres, em que ele fazia o quê? Ele juntava ricos e pobres, justamente como uma forma de combater a luta de classes, esse conceito marxista de luta de classes. Certa vez o Pier Giorgio chegou em casa sem casaco, e o pai criticou ele por não estar vestido adequadamente, porque estava com frio de 12 graus negativos. E o Pier Giorgio não se explicou para o pai, ele só se calou, mas o que ele tinha feito é que ele tinha dado o seu casaco para um pobre na rua. Toda vez que ele voltava de casa, sua mãe reparava que ele voltava sem dinheiro. Os pais davam dinheiro para ele ir para a rua e ele sempre voltava sem dinheiro nenhum, nunca sobrava nada. A mãe ficava meio assim, achava estranho, achava que ele gastava com qualquer coisa. Só depois,
por meio dos amigos, que a família vai saber que ele doava tudo para os pobres e mais. Que nessas viagens ele só comia uma vez por dia para sobrar mais dinheiro para dar para os pobres. Né? Falando em amigos, né? Ele sempre gostou de exercer apostolado. Né? E, sobretudo, ele exercia apostolado com os seus amigos. Né? E chamava os seus amigos para exercerem os apostolados da igreja junto com eles. Ele participou da conferência de São Vicente de Paulo, né? Ele era vicentino e sempre foi muito generoso nas esmolas e no emprego do tempo. Sempre se oferecia para visitar as famílias, né? Os vicentinos fazem isso, visitam as famílias carentes, levando mantimentos e tal. Então ele sempre fazia isso. E o dia especial, né, em que ele trabalhava nesse sentido era sextas-feiras. Normalmente ele levava algum amigo junto e ele ia andando, né, rezando sempre o rosário. Ele rezava sempre muitas vezes o terço. Ele tinha muito engajamento com os pobres, né, saía cedo de casa, chegava tarde, de modo que os pais achavam que ele era um inútil, um vagabundo, digamos assim. Né? Só depois da morte dele que os pais vão entender a grandeza daquilo que ele fazia. Então o P. pegava a bicicleta, mesmo tendo um carro à disposição, ele pegava a bicicleta e percorria as periferias de Turim para ajudar os pobres. Né? Às vezes ele pegava dinheiro de passagem do bonde, né? Mas aí o que ele fazia? Ele ia andando e dava o dinheiro do bonde para os pobres. Ele tratava os pobres como amigos, chamava eles de amigos, sempre com muito respeito. Ele ia na casa das pessoas, conversava, ouvia suas histórias, né, com bastante caridade e atenção com cada um. Né. Quando chegava na época de férias, a Itália nas férias é muito quente, as pessoas vão viajar, né, para as regiões das montanhas ou para a praia. Ele gostava de ficar em Turim, né, porque ele sabia que as outras pessoas que também ajudavam os pobres viajavam nessa época. Então ele falava que tinha que ficar para estudar, então ele ficava, estudava de fato, mas sobretudo se dedicava aos pobres. E ele gostava de dar coisas boas para os pobres. Ele fala: aos pobres não se devem dar farrapos. Né? Ele gostava de dar coisas boas. Ele tratava os pobres sempre com muito amor. Às vezes ele pegava livros supérfluos, coisas que ele tinha e que ele achava que não servia mais, né? Vendia para dar o dinheiro aos pobres. Sempre via nos pobres a Cristo. Frassati era também uma pessoa de convicções muito fortes, muito firmes, né? Por exemplo, uma vez os membros da Conferência Vicentina queriam desistir de ajudar uma família muito pobre, porque as filhas, né, dessa família, algumas filhas, estavam envolvidas com prostituição. Né? E ele dizia que caridade não é moralismo burguês de esmolas. Né? Ele dizia: eu preferiria que algumas conferências vicentinas não existissem, quando há homens que, sendo cheios de zelo cristão, preferem desistir diante das dificuldades. É melhor que tal conferência não exista. Não porque façam isso por má fé, mas porque não estão adaptados aos tempos modernos. Então, ele não permitia que nenhuma dificuldade o afastasse da caridade com os pobres. E ele tinha bastante visão com relação a isso. Por exemplo, tem um caso famoso de que ele conseguiu comprar um carrinho de sorvete para um homem trabalhar, porque ele sabia que dar uma oportunidade de trabalho era muito mais importante, mais valioso do que só dar uma simples esmola. Esse seu amor para com os pobres, né, não era um amor somente para com as pessoas pobres, mas era também um amor à pobreza.
ele vivia de forma muito pobre e muito simples, tanto na simplicidade material, como na simplicidade também, digamos, do seu jeito de ser. Ele era uma pessoa de diálogo intenso com Deus, falava com Deus, de todas as formas, sempre com muita paciência, com delicadeza, bons conselhos, mesmo com aquelas pessoas que discordavam dele. Né? Sobre a questão da pobreza, ele não guardava o seu dinheiro, né, para pedir mais ao pai. Né? O que ele usava na caridade era sobretudo aquilo que ele economizava, né, do trem. Às vezes, quando ele viajava, ele ficava em um hotel mais barato, né? Ou seja, ele estava sempre economizando para ajudar os pobres. Certa vez perguntaram para ele por que queria de terceira classe nas viagens, né? Já porque ele tinha uma família muito rica, ele podia ir de primeira classe. Ele dizia: eu vou de terceira classe porque não existe a quarta classe. Se existisse, eu ia de quarta classe. Ou seja, ele ia na mais barato que tivesse. Mesmo sendo de família muito rica, ele se vestia pobremente, andava pela cidade de forma muito simples. Muitos dos pobres só descobriram que ele era um frassate, ou seja, um rico, no dia da sua morte. A maioria não sabia nem o seu sobrenome, nem que ele era rico, nem nada. Né? Quando ele viajava, ele nunca usava nada de luxo, ele cedia coisas melhores para os seus amigos. Né? Pelo contrário, em vez de escolher, né, o acampamento, o quarto mais quente, ele escolhia o mais frio, se ajoelhava no chão frio ainda para rezar. Isso tudo só era possível porque ele vivia com bastante profundidade um ideal de santidade. A meta dele, o céu, como ele dizia sempre, né, para o céu, verso l'alto, né? Ele conciliava todas as suas atividades, tudo aquilo que ele vivia, tudo aquilo que ele fazia, para que tudo fosse um instrumento para que ele chegasse no céu. Ele jamais admitiu gastar o seu tempo de forma inútil. Tudo que ele fazia, quando ele jogava, né? Sei lá, ele fazia competição de sinuca, competição de esqui, era sempre uma forma de encaminhar a si mesmo e aos outros para o céu. Por exemplo, ele fazia competição de sinuca para arrecadar fundos, né? Apostando dinheiro para arrecadar fundos para os pobres. Ele praticava esportes, né? Para fazer amigos e levar esses amigos para a oração. Ele estudava engenharia de mineração porque ele queria evangelizar os mineradores. Era tudo por causa do céu. Né? Isso é muito bonito na vida dele. Ele está sempre preocupado com o céu, sempre olhando para o alto. Né? Claro, todo mundo que ama o céu ama também a Virgem Maria. Ele era um profundo devoto de Nossa Senhora. Muitas vezes os funcionários da casa dele o viam em oração, né? Em oração também a Nossa Senhora. O rosário era uma das suas devoções preferidas, depois da Eucaristia, era o rosário. Ele andava de um lado para o outro da cidade sempre com o rosário na mão. Gostava de visitar os santuários de Nossa Senhora, principalmente o santuário de Nossa Senhora Doropa. Né? Essa devoção, que não é muito conhecida aqui, é uma imagem que veio da Palestina, foi trazida para a Itália por Santo Eusébio no século VI. É uma imagem de 1600 anos de idade, uma imagem de Nossa Senhora Morena. Sempre que ele ia viajar, ele ia antes fazer uma visita a Nossa Senhora Doropa. Ele também ingressou, né, na Ordem Terceira Dominicana. Né? A Ordem Terceira é um braço de uma ordem religiosa pensada para os leigos. Né? Existe a Ordem Terceira Mercedária, Carmelita, Franciscana, Dominicana, etc. Então, ele era da Ordem Terceira de São Domingos.
e seu nome na ordem terceira era irmão Jerônimo. Rezava sempre o rosário completo todos os dias. Aliás, ele fazia rosários com sementes do jardim lá da casa de Polônia, que é a casa que eles tinham na zona rural, e ele gostava de dar de presente esses rosários que ele fazia. Tudo que tinha Nossa Senhora ele gostava de participar, de procissões, de curações, né? Sempre se aprofundou amor a Nossa Senhora. Claro, né, não tem como não falar do seu amor eucarístico. Né? A Eucaristia era o centro da vida do Pier Giorgio. Ele cancelaria qualquer coisa, qualquer compromisso para não faltar à Santa Missa, sobretudo de domingo. Né? Com 17 anos de idade, ele passa a comungar diariamente. Né? Fazia bastante jejum. Né? Ele nunca comia nada antes da Santa Missa. Né? E muitas vezes ele precisou renunciar às coisas que ele mais gostava, né? De ir a montanhas, de fazer passeios, etc. Porque se dependendo ali do horário, etc., ele não ia conseguir ir na missa, então ele renunciava a tudo. Ou então ele dava um jeito de arrumar um padre para celebrar mais cedo, ou às vezes ele levava algum padre para os passeios também, e o padre celebrava lá. Ele gostava muito também de ir a adorações noturnas. Né? Nessas adorações, vigílias de adoração, ele permanecia ajoelhado e imóvel durante longas horas. E quando ele ficava cansado demais, com sono, ele levantava, ficava em pé, recitando o rosário silenciosamente. Conta-se que certa vez ele estava tão absorto na oração que tinha cera de uma vela que estava assim caindo, né, nele, no seu cabelo, na sua roupa, e ele nem sequer percebeu. Né? Então, é muito bonito a gente ver essa grande devoção eucarística do Pier Giorgio. Né? Pelo menos uma vez por mês ele fazia uma vigília de adoração. Um outro costume que ele tinha era rezar 15 minutos antes da missa e 15 minutos depois da missa, de ação de graças. Né? 15 minutos de preparação, 15 minutos de ação de graças. Comungava todos os dias de manhã, ajudava a missa, né? Arrumava o altar para o padre, fazia de acólito. Né? E alguns padres diziam que ele permanecia tão imóvel na sua ação de graças que parecia não estar na terra. Né? Muitas vezes foi visto que ele saía da ação de graças com o rosto banhado em lágrimas, né, na sua oração. Se confessava 2 ou 3 vezes por semana e fazia com frequência direção espiritual com alguns sacerdotes. Um dos padres que o acompanhou dizia que era preciso impedir o Frassati de se infligir duras penitências, porque ele sempre queria fazer bastante penitência. Ele jejuava todas as sextas-feiras do ano, calava-se quando seus pais lhe dirigiam injúrias, não reclamava de nada, não falava mal de ninguém, não participava de conversas impróprias, poucas vezes no ano comia doce, dormia sempre sem aquecimento no quarto e rezava sempre de joelhos. Gostava de ler a Sagrada Escritura diariamente e estudava a liturgia de cada dia, inclusive mesmo no dia da sua morte. O seu devocionário estava aberto na liturgia daquele dia, ou seja, mesmo na última noite, ele conferiu a liturgia do dia seguinte, estudou a liturgia do dia seguinte. Gostava muito de ler os evangelhos e especialmente as cartas de São Paulo. Também gostava de ler a vida dos santos, né? Especialmente Santo Agostinho, Santa Catarina de Sena e São Tomás de Aquino. Todos os anos, né, perto da Páscoa, faziam um retiro de silêncio para recuperar suas forças espirituais. Uma coisa que a gente não pode deixar de comentar é sobre os amigos do Frassati. Né? Ele exercia, como eu já falei, esse grande apostolado da amizade. Ele gostava de ajudar, de pregar, de certa maneira, de converter os amigos, né, os próximos, pela
amizade. Essa convivência com os amigos era fundamental na vida dele. Frassati amava a todos, mas os amigos que eram mais próximos, aqueles que entravam em sua intimidade, eram muito bem selecionados, né? E ele fundou o, um grupo, né, de amigos, né, que era chamado de Sociedade do Terror, né, ou os Tipos Suspeitos, né, que tinha o lema poucos, mas bons como macarrão. Né? O objetivo era alegria, partilha, diversão, trotes e oração. Então, são os seus melhores amigos. Aquelas fotos que a gente tem do Frassati com, né, com um grupo de pessoas, assim, alguns meninos, algumas meninas. Era esse grupo aí. O grupo, a Sociedade do Terror, que tinha esse grupo que eles se chamavam de apelidos e tal. O apelido do Frassati era Robespierre. São coisas sempre cômicas. E eles gostavam de fazer essas coisas de pegadinha um com o outro e tal. E saíam para passear, para subir montanha, né, às vezes para, né, comer alguma coisa. E tinha rapazes e moças, né, mas sempre com a extrema preocupação com a questão do respeito, da castidade. Né. Tem relatos de que ele, na época dos movimentos universitários, reclamava, né, nos círculos de quando essa união entre rapazes e moças acabava passando dos limites do respeitável e do casto. Ele nunca permitiu que isso acontecesse no grupo dele. Né? Então, seus amigos eram pessoas muito importantes para ele, especialmente nós vamos ver a Laura, nós vamos ver depois, mais para frente, um pouquinho mais sobre ela. O Marco era o seu amigo mais, o seu melhor amigo, digamos assim também. E tinha também a Gramática, né? A Gramática era um apelido que ele deu para uma das amigas, que era a presidente do grupo, que também era uma pessoa importante. Enfim, era um grupo de amigos e a amizade sempre foi um local de especial evangelização ali na vida do São Pier Giorgio Frassati. Uma outra coisa que a gente tem que sempre mencionar é a sua paixão pelo alpinismo, né? Subir as montanhas, conquistar os seus picos. Chegava lá em cima, subia rezando, chegava lá e rezava mais. Né? Ele encarava o alpinismo como uma grande elevação a Deus. E sempre esse olhar, muito interessante, esse olhar que ele tinha sobrenatural, né? Ou seja, aquela superação de conseguir subir a montanha, com muita dificuldade, chegar lá em cima, representava para ele essa subida para Deus, a subida da alma. E mesmo nesses momentos de acampamento, sempre todos se admiravam de como ele se levantava cedo para rezar. A Laura, que nós mencionamos há pouco tempo, foi a mulher por quem ele se apaixonou. Né? Ele tinha um sincero e especial afeto por uma garota chamada Laura Hidalgo, que era 3 anos mais velha que ele e que era órfã, muito pobre. Ele a conheceu no carnaval de 1923, em São Bernardo, né, nos Alpes, entre a França e a Itália. Quando ele volta a Turim, ele pediu à irmã dele que convidasse a Laura para um chá na sua casa. E ela vai. Só que ele percebe que sua mãe não gostou muito da Laura. Né? Com isso, né, sabendo que a situação na sua casa era uma situação muito difícil, né, nós vamos falar um pouco mais disso depois, mas a Adelaide e o Alfredo, né, os pais do santo, estavam passando por um momento de proximidade, né, eles estavam pensando no divórcio, estavam próximos de um possível divórcio. Eles viviam brigando, era um clima muito chato, muito ruim.
E o Pier Giorgio fazia de tudo para não piorar a situação, né? Então ele acreditou que se ele começasse um relacionamento com a Laura, e o negócio na sua casa ia ficar muito pior. E de uma forma extremamente heróica, ele decide renunciar ao seu amor por Laura para não prejudicar a o relacionamento dos seus pais. Inclusive um sacerdote fala com ele que ele não tinha essa obrigação. Olha, se você quiser, você pode, mesmo sabendo que seus pais vão, isso vai ser mais motivo de confusão na sua casa, você pode sim, não tem nada de errado, você namorar essa moça, se casar com ela, etc. Mas ele, de forma heróica, decide renunciar a isso, pelo bem dos seus pais. E era tamanha sua pureza que a Laura só vai ficar sabendo que o Pier Giorgio era apaixonado por ela depois da sua morte. Interessante, ele era uma pessoa do convívio dele, uma pessoa que era amiga dele, e ela nunca vai perceber nada nesse sentido, dos sentimentos dele por ela, senão depois que ele morreu e ela ficou sabendo, né, pelas pessoas que sabiam, para quem ele tinha confidenciado isso. Então, quando dá o ano de 1925, que é o ano da sua morte, né, ele vai morrer dia 4 de julho, começa um período de grande crise para o Pier Giorgio. Ele mesmo fala que é um período de muita crise, porque em fevereiro de 1925, no meio daquela confusão dos pais brigando o tempo inteiro, a sua irmã Luciana vai casar com um diplomata polonês e vai embora para outro país. E ele vai ficar sozinho em casa com os pais, né? Então ele está no meio daquela luta interior com relação ao seu amor por Laura. A irmã vai embora, que era a pessoa que ele tinha mais proximidade, né? Os seus amigos começam também a se afastar. Por quê? Porque é um ano pela idade que eles estavam, é um ano que você está formando nas faculdades, etc. Então, um amigo vai morar em outra cidade porque arrumou um emprego, outro vai para Forças Armadas, etc. Então ele começa a se sentir sozinho. É o último ano de faculdade, a gente sabe que ele não gosta de estudar e ele precisa enfrentar os exames finais, né? E para piorar a situação, ele percebe que o seu pai já decretou, né, já colocou. Inclusive o pai nem teve coragem de falar isso com ele, mandou uma outra pessoa ir falar com ele, mas o pai, né, disse, olha, que ele não ia trabalhar como engenheiro, que ele ia trabalhar no jornal do pai. E ele, de novo, de forma heróica, da mesma forma que ele abandonou o seu amor por Laura pelo bem da família, ele vai fazer a mesma coisa com a sua profissão. Ele decide, né, terminar a faculdade, pegar o diploma e não ir trabalhar como ele gostaria, né, pelo bem do pai, né, sobretudo para não agravar a situação, né, da briga dos pais, da crise familiar, né? Bom, ele achou que ia trabalhar no jornal do seu pai, mas a Divina Providência tinha outros planos para ele. E no próximo vídeo, se Deus quiser, nós vamos contar como foram os últimos dias do Pier Giorgio, que no meio de toda essa turbulência, de toda essa crise, né, vai ficar doente, né, de uma doença muito incomum, né, e vai pegar poliomielite, né, a paralisia infantil, que raramente acontece com uma pessoa adulta, mas que vai ser a doença responsável pela morte de Pier Giorgio Frassati. Então,
Então a gente continua no próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe.